Dia, Igreja de Cristo Jesus, e a paz do Senhor para todos que está vendo esse vídeo nesta manhã. Nesta manhã eu gostaria de contar um testemunho da minha vida. Quando eu me encontrava ali, grávida, depois eu tive meu filho, e depois de ter o meu filho eu tive depressão. Mas sabe por que eu tive depressão? Porque eu não ouvia a palavra de Deus. Porque Deus mandava fazer e eu não fazia. Porque Deus mandava eu pregar, Deus mandava eu louvar da maneira simples. Deus queria que eu fosse e que eu tivesse intimidade com Ele, mas para mim aquilo passava de um momento apenas quando Ele estava falando e depois para mim não era nada. Às vezes muitas coisas me tiravam da presença do Senhor e eu estava ali eu estava ali entretida nas coisas do mundo, mas Deus resolveu puxar a minha corda. Sabe por quê? Porque eu não ouvia a palavra dele. Ali eu estive depressão, só que eu já tinha meu filho estava recém-nascido e eu quase morri ali de depressão. Chegavam muitas pessoas dentro da minha casa para me visitar e o meu pensamento era só dizer que eu ia morrer. Mas para mim, novamente ali eu sabia na minha mente que eu ia morrer. Só o que eu vinha na minha mente era morrer, morrer. O inimigo colocava na minha mente que eu ia ter a mesma doença que meu irmão teve. Eu ia morrer. Entendeu? Só que Deus colocou na minha vida as pessoas para que viessem me alertar e dizer que Ele estava me dando a última chance, que Ele queria que eu buscasse com simplicidade, tivesse intimidade, que Ele queria que eu fosse separada dele. Deus queria, só que eu não entendia. E todas as vezes que eu abria a palavra para buscar, vinha a palavra de repreensão para mim. Eu orava, ajoelhava, pedia a Deus, envia alguém, Senhor, para falar comigo. Só que o Senhor não enviava, só que eu não entendia que era o plano de Deus, que Deus estava permitindo, porque quando Ele permite, não adianta chamar fulano e ciclano para fazer oração, porque Ele não vai ouvir, porque Ele que permitiu. Então eu e você tem que se colocar no lugar que Deus quer. Não adianta, minha irmã e minha irmã. Se Deus te chamou, não adianta fugir, não adianta você se afastar da presença de Deus, porque se Ele chamou, mesmo eu e você não querendo, mesmo que seja na dor, nós temos que servir a Jesus Cristo, porque Ele fala que nós temos que servir somente a Ele e adorar somente a Ele. Muitas vezes a gente não entende, a gente quer fazer a nossa vontade, mas Deus quer outra coisa. E foi assim. Ali eu fui para o CAPS tomar injeção. Chegou lá na frente do médico, eu contei o que eu estava sentindo e o médico chorou. Ele perguntou quantos anos eu tinha, eu disse. E ele perguntou o que eu estava sentindo, eu falei. E o médico chorou quando eu contei o que eu estava sentindo. Aí ele disse, passou a injeção para mim. E quando eu tomei essa injeção, eu fiquei tonta. Na mesma da hora eu não sabia nem onde eu estava. Veio aquele sono pesado que a pessoa não quer dormir, mas pelaquela injeção a pessoa é forçada a dormir. E eu fui caminhando para o carro. Cheguei em casa. Eu deitei naquela cama, minha mãe disse, vai dormir. Eu disse, eu não quero dormir, porque se eu dormir, eu não vou acordar mais. Aquele sono estava tão pesado que eu sabia, se eu dormisse, eu não ia acordar mais. E foi assim que aconteceu comigo. A minha mãe disse que eu fiquei muitas horas dormindo, e ela me chamando e eu não acordava. Ela disse que já entrou em desespero, e ela ali contando para mim que ela me chamou várias vezes e eu não escutei ela chamando. Assim estava na minha mente que eu ia dormir e não ia acordar. Só que quando Deus tem plano na vida, Ele faz a diferença. Ele faz acontecer um milagre para através da minha e da sua vida. Muitas pessoas aceitar Jesus. Porque Ele faz o testemunho acontecer. E através do testemunho Ele faz muitas pessoas aceitar Jesus Cristo. Assim foi na minha vida. Eu morri e revivi. Muitas pessoas não podem acreditar, mas se estivesse lá junto comigo, ia saber o que estava passando. E Deus disse que aquilo ali era a última chance que Ele estava me dando. Eu já estava já com o espírito de morte. Na última hora Deus enviou uma irmã e falou comigo que Ele estava me dando a última chance. Em nome do Senhor Jesus.